Olá, seja bem-vindo ao canal Visão no Reino. E hoje o nosso entrevistado é Jefferson Pinto. Ele é engenheiro de produção, ele tem nos auxiliado ali no nosso planejamento estratégico, na IBNM Macapá, e também é o nosso cinegrafista, né? Ele é o nosso cinegrafista e tem nos dado todo o apoio no canal Visão no Reino. Então, com vocês hoje, entrevistas. Então, Jefferson, o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre mordomia cristã. E a gente observa que um dos pontos que acabam sendo bem conflitantes com a visão do reino que nós temos proposto é exatamente a administração nas finanças. E quando a gente vai para a palavra do Senhor, quando nós vamos buscar entender, compreender isso, a palavra do Senhor nos ensina. Desde o Antigo Testamento já vem falando muito sobre a questão da liberalidade, começa com os dízimos e tudo. E eu fico pensando como uma pessoa consegue gerir bem as suas finanças ao ponto de ser uma pessoa liberal, ao ponto de ser uma pessoa que dizima, ao ponto de ser uma pessoa que busca investir no reino de Deus. Porque nós vemos muitas vezes são pessoas endividadas, problemas familiares decorrentes dessa questão financeira, onde há um conflito por não saber gerir, né? Aí pega-se empréstimos, se endividam, e aí quando a gente fala na igreja sobre visão no reino, sobre entregar tudo que você tem ao Senhor, a pessoa tem uma penca de dívida para se livrar, como é que vai levar isso para Deus? E eu creio que essa questão da mordomia cristã, de entendermos que nós somos mordomos, né, e não donos do que temos, mas tudo que temos, tudo que somos, né, principalmente seja a nossa vida física, né, nossa vida emocional, filhos, esposa, nós precisamos entender que tudo isso é graça de Deus para conosco, somos apenas administradores, né? E aí quando a gente entra nessa questão financeira, muitas pessoas acabam tendo a dificuldade de ter essa visão no reino, de viver esse propósito pelo qual nós somos criados, porque muitas vezes esbarra nessa condição financeira. E a pergunta que eu te faço é, quais são os maiores vilões aí da nossa vida financeira que acaba nos tirando do foco e acaba não nos permitindo viver essa visão no reino? Bom, as famílias elas passam por alguns problemas de gestão, mesmo de controle financeiro, que acabam culminando em vários problemas. Sim. Então, o primeiro ponto que eu posso citar é que muitas famílias elas não controlam suas finanças. Sim. Ou seja, as famílias hoje, elas, em sua maioria, elas não sabem o quanto que gastam, com o que gastam, e isso acaba gerando um outro problema, que é gastar mais do que você recebe. Sim. Então, quando você gasta mais do que recebe, você acaba ficando com saldo negativo, e isso começa a gerar aquela bola de neve das dívidas, onde você acaba gerando uma dívida e acaba não tem dinheiro para pagar ela, e no próximo mês acaba gerando outro, não tem dinheiro para pagar. Sim. Isso acaba virando uma bola de neve, e isso se dá por conta que as famílias não controlam, ao menos que fosse num papel, Sim, num caderno, anotando tudo com que ela gasta, quais são os seus gastos, quais são as suas receitas, né? O que entra hoje de renda para a família, e também essa questão de gastar mais do que recebe. Então, é óbvio, se você gasta mais do que você recebe, é claro que você vai ficar no negativo. Então, esses são dois problemas bem graves que acontecem hoje na gestão financeira familiar, que acabam gerando essa má gestão. Então, outro problema que a gente pode estar citando é não estabelecimento de metas. Então, as famílias hoje elas vão vivendo a cada dia e não estabelecem sonhos, objetivos, não estabelecem metas. Então, quando você não tem metas, eu quero comprar um carro. Então, se eu quero comprar um carro, qual a primeira coisa que eu vou precisar? Ter dinheiro para comprar esse carro. Sim. Então, é muito importante você se planejar, definir prazos, o quanto que você tem que guardar mensalmente, ou o quanto que você tem que deixar de gastar para poder atingir esse sonho, essa meta de comprar um carro. Então, as famílias elas acabam decidindo as coisas assim de última hora, sem planejar, e acaba culminando em endividamentos. Então, às vezes, você não está preparado para comprar um carro naquele momento, e você compra e depois você não dá conta de pagar e acaba gerando uma dívida enorme, né? E isso acaba gerando uma série de problemas dentro das famílias. Certo. Então, Jefferson, próximo problema que a gente observa aí.
Bom, tem muitas pessoas, muitas famílias que elas acabam querendo viver um padrão de vida maior do que o seu dinheiro pode pagar. Sim. Então, às vezes, as famílias querem comprar um carro, por exemplo, voltando ao exemplo do carro. Sim. Mas, ao invés de ter dinheiro para comprar um Uno, um Fiat Uno, mas quer comprar um Corolla. Sim. Então, devido ao seu padrão de renda, ela poderia muito facilmente comprar o Fiat Uno e viver tranquilamente com ele, de acordo com a sua renda, mas devido ao padrão de vida que ela quer viver maior, pelo status, muitas vezes, acaba comprando um carro mais caro e acaba não dando conta de pagar o IPVA, porque é muito mais caro, de pagar as peças, a manutenção. Então, tudo isso acaba gerando problemas financeiros. Então, esse problema é muito grave porque as pessoas acabam querendo viver uma ilusão por conta de status, né? Uma vez eu falei, hoje eu não tenho nem condição. Eu sempre tive o sonho, já falei isso na igreja, de ter um Corolla, né? Sim. Só que hoje eu não tenho condição de pagar nem o IPVA dele. Então, ainda que eu ganhasse, eu não teria condições de mantê-lo. Né? Se eu ganhasse, precisaria vendê-lo, porque seria mais rentável para mim, seria mais inteligente. Né? Também há a questão de gastos supérfluos. Então, comprar coisas que não precisam. E tem gente que tem compulsão por consumo, de comprar, e às vezes, geralmente não tem necessidade de ter aquele objeto, aquele produto. Então, tudo isso, essa questão de viver acima do seu padrão que a sua renda paga, ela com certeza vai gerar a negatividade. Então, acaba gerando um problema financeiro. Com certeza. Jefferson, uma coisa que eu observo, quando nós vamos ali para o Antigo Testamento, ali em Deuteronômio, existem as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. É claro que a gente já vive na nova aliança, hoje, uma vez que nós temos uma aliança com Cristo, essas maldições não nos sobrevêm, mas tem a disciplina de um pai amoroso, né? É claro que Deus ali, em alguns momentos ele permite que a gente passe por situações não por medida de maldição, mas por medidas disciplinares. Mas nós observamos um princípio ali na palavra de Deus, que é o quê? O que Deus fala com Israel, se vocês forem obedientes, aí ele cita ali bênçãos maravilhosas, coisas assim extraordinárias. E dentre elas, ele diz o seguinte: vocês emprestarão e não tomarão emprestado. Mas se vocês desobedecerem, aí cita lá uma lista de maldições terríveis, assim, coisas impensáveis, inimagináveis, poderiam acontecer com Israel se eles fossem desobedientes ao Senhor. E no meio dessas maldições terríveis, ele diz: vocês não emprestarão, mas tomarão emprestado. Então eu chego a uma conclusão que na Bíblia nós observamos um princípio. Emprestar, se eu tenho condições de emprestar, isso é bênção. Agora, se eu tomo emprestado, isso é um princípio estabelecido que eu observo na palavra de Deus, que é maldição. Como você pode instruir ou nos dizer um pouco mais sobre essa questão do empréstimo? Por que tantas pessoas acabam tomando emprestado e quais as consequências disso? Bom, a Bíblia diz que nós somos administradores, né? Sim. Então, você chegar a um ponto de necessidade de um empréstimo, isso demonstra que, e muitas vezes, que você não gerencia bem as suas finanças. Então, é muito importante que você hoje controle os seus gastos, que você saiba com o que você está gastando, que você tenha pé no chão, né, para poder cuidar, administrar bem das riquezas das rendas, das riquezas que Deus nos proporciona para você. Então, mas não é algo geral, a gente não pode levar geral. Às vezes você quer abrir um negócio ou quer realizar um sonho e você tem o pé no chão de planejar, de saber o quanto que você pode emprestar, o que você dá conta de pagar. Sim. Então tudo isso demonstra que planejar, controlar é o essencial para que você consiga cumprir com o que Deus nos ensina na Bíblia. É importante você tocar nessa questão, porque a gente não pode também dizer que todo empréstimo é errado. Em que aspecto? Por exemplo, eu precisei financiar o meu carro porque eu não tinha um valor à vista. Né? Aí você fala sobre a questão de empréstimo, que a gente quer montar uma empresa, quer empreender. Então, se você tem todos esses princípios, né, que foi apresentado aqui, entende quais são os possíveis problemas que podem surgir, então você vai ter sabedoria para poder conduzir e pagar o empréstimo de maneira certa. Sim, e depois de um determinado tempo, você não ficar mais dependendo de empréstimo, porque você já monta uma receita, né?
Com E certeza. aí, Ele precisa- consegue se autossustentar. Exatamente, porque se não for assim, de repente a pessoa pensa, não, vou montar uma empresa, vou pegar um empréstimo. Se ele não entende os problemas que podem surgir, quais são os princípios de uma boa gestão financeira, vai virar uma bola de neve e aquilo que poderia ser bênção vai ser maldição na vida dele. Com Não é certeza, isso? com certeza. É pecado ser rico ou é pecado querer ser rico? São temas aí para as nossas próximas discussões, né? O Jefferson apresentou aqui hoje alguns problemas, mas na próxima semana vai ter um vídeo apresentando as soluções, certo? Então a gente vai voltar aqui com ele na próxima semana, você vai observar. Fique ligado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa estar por dentro das pregações, de todos os vídeos do canal, mas também da série Entrevistas. Ficamos por aqui, Deus te abençoe, tchau, tchau. Tchau.